Muito bom dia, já iniciei. Tá ao Aqui, vivo. tirar isso aqui. Não, deixa aí, fazendo propaganda, fazendo marketing. Eu acho que não vai tirar. Uma coisa é uma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendi. Foco é Cristo, né? Bom. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aí mais um dia para a nossa leitura diária da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Muito bom dia. Paz seja com todos. Amém? Amém. Amém. Bom, para quem não nos conhece ainda, meu nome é Graziele Vendramini. Abraão Vedramini. Nós estamos, na live 8 da leitura diária da Bíblia, com o objetivo, começamos ali em Gênesis, com o objetivo de chegarmos até Apocalipse. E convidamos todos vocês a estar aqui nessa jornada junto conosco, não nos acompanhando, mas participando, Não somente nos vendo, mas também lendo, mas também buscando, mas também aprendendo e conhecendo esse Deus Todo-Poderoso, que entregou o seu único filho naquela cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você. Então, já peço para que você compartilhe essa live com o máximo de pessoas possíveis, para que mais vidas sejam alcançadas no nome de Jesus. E eu creio que até o finalzinho de 2025 teremos chegado no nosso objetivo de lermos toda a Bíblia. Ai, Grazi, mas vocês estão querendo ler a Bíblia só para bater no peito e dizer que ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Não, gente. O propósito é conhecimento do Deus que a gente serve. Não fazemos mais do que a nossa obrigação. É no mínimo, porque... Eu acredito que, como cristão, acho que o ideal, assim, pelo menos no meu ponto de vista, seria pelo menos o cristão ler a Bíblia uma vez por ano. No mínimo mesmo, porque, gente... Porque é mais do que possível já ler a Bíblia uma vez por ano. Sim. Porque se você for dividir a quantidade... a quantidade por 365 dias, gente, fica tão pouquinho. Fica menos de um capítulo por dia. Fica assim, 1 ou 2 páginas por dia. Então, 1 ou 2 páginas por dia é mais do que possível. A gente passa horas no celular, sim, horas fazendo um monte de coisa que às vezes não compensa, não acrescenta nada na nossa vida espiritual. E hoje em dia tem aplicativo de Bíblia no celular, Sim. Então, assim, muita gente às vezes vai pro trabalho, volta. Muito obrigado, pastor Darcy, pelo envio da Rosa. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. E assim, o propósito também, gente, é de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Nós precisamos conhecer o nosso Deus Todo-Poderoso e precisamos estar revestidos das armaduras de Deus, que é através da palavra. Porque a nossa luta, a Bíblia fala sobre isso, A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. E enquanto nós estamos aqui agora, há principados e potestades que se levantam, mas se levantam para cair, porque é no nome de Jesus, que estamos aqui, e é no nome de Jesus que nós clamamos ao Senhor, e temos que estar revestidos da palavra, porque na palavra nós conseguimos vencer toda malignidade, todo mal. Jesus, quando foi tentado, no deserto por Satanás, e ele foi conduzido, ao deserto pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e Satanás, o diabo usou a Bíblia. Ele falou dentro da Bíblia. E muitas vezes eu e você não temos argumentos. Não temos, espiritualmente falando, as armaduras, porque não lemos a palavra, não estamos revestidos da palavra. Nós precisamos, porque é através da palavra que é a libertação, que é a cura, que é o renovo, que é a transformação de vida, transformação de caráter. Tudo que nós precisamos está pautado dentro da palavra de Deus. Então, como a gente está querendo sair cada vez mais de um relacionamento raso com Deus e querendo estar num relacionamento mais profundo com Ele, nós convidamos vocês também que desejam, sair do raso e ir para um relacionamento mais profundo, para estar junto conosco nessa jornada. Hoje é a live 8
Estamos aí em Gênesis capítulo 32, que nós vamos ler hoje. Ontem nós paramos em Gênesis capítulo 31. Todas as lives estão liberadas lá no canal do YouTube. A gente ainda não fez um canal do Casal Vendramini. Temos o Instagram, Casal Vendramini. Tem o meu Instagram, Graziele Vendramini, e o do Abraão, que é Abraão Vendramini também. Porém, essas lives estão ficando gravadas no meu YouTube, que é Graziele Vendramini. Então, se vocês quiserem começar, né, a fazer a leitura, mas não conseguem sozinhos, então vamos juntos, porque juntos nós somos muito mais fortes em Cristo Jesus. Amém? Então vamos começar com oração, né, gente? Orar sem cessar, orar a todo momento. Quanto mais nós oramos, mais Deus trabalha, mais nós vemos o agir, o sobrenatural de Deus. E eu convido nós convidamos vocês a, se quem puder, né, encurvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Mas se você está no momento que já está no trabalho, tem que ficar atento ao que está fazendo, não tem problema. Abre o seu coração e fale com o Senhor. No meio do transporte também, que tem que vigiar. Tem que vigiar. Quem ora hoje? Eu ou você? Pode ser? Espírito Santo de Deus, muito, muito bom dia mais uma vez. Obrigado, meu Pai, por estarmos reunidos nessa manhã aqui no nosso lar, e os seus filhos, né, onde quer que estejam nesse momento, virtualmente falando, vá ao encontro de cada um, vai dando livramento, vai transformando as vidas, meu Pai, cada uma dessas vidas que estão aqui conosco, vai trabalhando nessas vidas como o Senhor tem trabalhado na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Senhor, que vemos nos diminuir para que o Senhor cresça sobre nós. Faça o teu querer, conduza essa live. Tudo seja para que o teu nome seja engrandecido, seja honrado, seja glorificado. Porque só tu és digno de toda honra, louvor, glória, adoração. E que a nossa adoração, nossas primícias, esse momento, meu Pai, para a gente é as primícias. Nós estamos começando um dia lendo e te buscando, querendo te conhecer, não de ouvir falar, mas de ter experiências contigo e de ler a tua palavra, nos aprofundar na tua palavra. Que o Senhor coloque no nosso coração a sede e a fome de ti. Pai, vai tirando tudo aquilo que não provém de ti, não somente das nossas vidas, mas da vida de cada um dos seus filhos e filhas. Vai, meu Pai, fazendo com que tudo aquilo que tem tentado se levantar, para que eles não venham agora prestar atenção em tudo que o Senhor estará falando conosco, que caia por terra agora no nome de Jesus. Aqueles que se encontram, meu Pai, entristecidos, aqueles que se encontram desanimados, aqueles que têm pensado em sair da tua presença, aqueles que têm pensado em desistir de viver. Vá ao encontro dessas vidas agora. Sopre nas narinas dessas vidas, Espírito Santo de Deus. Traga a vida novamente, vida e abundância em ti, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que nós devemos nos diminuir para que o Senhor cresça, que a gente desapareça para que o Senhor apareça em nós. Para a honra e glória do Senhor Jesus, é isso que eu te peço e já te agradeço, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Amém? Então, o Abraão vai fazer o resumo? Vamos lá. Então, ontem nós lemos ali, foi do 30 ao 32? Ou a gente leu do 29? Nós lemos do 28. Foi. 28? Foi 28, a fuga de Jacó. Tá bom. Então nós lemos ali em 18, a fuga de Jacó, a parte onde Jacó já quer ir embora ali, devido a todos os seus... A gente leu disso, 28, nossa, nem parece. Foi, porque foi a fuga para... Aí teve a visão da escada. Não, mas a gente já leu a parte toda dele, com Rebeca, com tudo. Sim. Tudo ontem? E ele agora, a gente vai começar hoje. Sim, mas então já. Já. Foi rápido. É rápido. Tá, então, gente, é porque foi rápido, né? Parece que a gente leu mais coisa até. Então, a fuga de Jacó. Voltando lá a parte de Jacó foge, né, por causa de Esaú. Sua mãe o direciona ali à casa do seu tio Labão. Então ele foge, né, porque
tinha medo de Esaú, ele vai para... Até porque, não querendo cortar, a gente vai interagir nesse momento. Por que ele fugiu, gente? Porque ele, além de ter feito um trato com Esaú sobre a primogenitura, Esaú vendeu a primogenitura, né, para o seu irmão Jacó, ele se passou como Esaú e recebeu ali a bênção da primogenitura. Isaac, seu pai, já não estava mais enxergando, né? Não via mais nada. Aí você retrocedeu mais ainda. Não, calma, no anterior. Só que aí, no momento de receber a bênção da primogenitura, a sua mãe Rebeca ouviu, né, o seu pai falando com Esaú, e ali instruiu a Jacó para que pegasse um gado e ela fizesse ali um guisado, e por isso que Jacó fugiu, porque quando Esaú descobriu que a bênção da primogenitura não tinha sido dada para ele, porque o seu irmão tinha se passado por ele, Esaú simplesmente jurou vingança, né, contra o seu irmão, dizendo que quando o seu pai falecesse, ele iria exterminar a vida de Jacó. Então, por isso que Jacó foi instruído por Rebeca, sua mãe, para ir fugido para a casa do seu irmão Labão. Aí você voltou. Você tem que deixar as pessoas voltar lá e... A fuga de Jacó, amor, foi agora. Sim, mas aí você explicou o 27. Não expliquei tudo. Mas você E agora a escada de Betel? Na hora do Sim, caminho. aí ele fugiu, e além de ter fugido sua mãe também, o direciona, né, a casa do seu tio Labão pelo fato de ter orientado ele a se casar com uma mulher da sua terra. Foi né? Isaac que instruiu ele. Isaac o instruiu a se casar com uma mulher de sua terra. Então ele foge. Quando ele está lá no meio do deserto, ele tem a visão da escada, onde ele coloca uma pedra, né, para se deitar. E ali ele acaba pegando no sono e Deus fala com ele. E ele faz um trato ali com Deus, dizendo que se ele como que é? Aqui, No ó. 21. Ele faz um voto: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem, que faço? Se me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz eu tornar a minha casa de meu Deus, o Senhor será meu Deus. Então ele faz esse trato ali com Deus, e também fala de dar a parte do dízimo. Então Jacó chega a Harã. Quando ele chega, tem aquele momento ali onde ele encontra Raquel e inclusive ia dar um beijo, né? Mas ele ainda nem sabia nesse momento se ela era de fato da... Sabia? Sabia? Sabia. Porque quando tinha ali os homens, né, esperando os outros pastores chegar no poço, né, para tirar a tampa do poço ali para que viesse dar de beber os animais, e ali naquele momento os próprios homens falaram: aquela dali que vem vindo é a filha de Labão, entendeu? E ali ele já se apaixona por ela já de cara, né? E ele vê ali, reconhece que ela é a mulher da vida dele. Sim. Aí começa a peregrinação de Jacó, né? Porta peregrinação. Onde Labão engana... o Jacó se interessa por Raquel, fala com o seu tio Labão, e Labão engana a Jacó, porque o acordo era que Jacó trabalhasse 7 anos para poder ter a Raquel como casamento, só que Labão age de má fé, né? Faz ele enganou, né? Porque, faz uma enganação. Sim, porque na verdade lá na terra deles, de costume... de costume era que a mais velha se casasse primeiro, né? A mais velha se casasse primeiro. Então ele acaba trabalhando 7 anos, se casa com Lia. Ou Leia, né? Ele teve aí seus 4 filhos, primeiramente, né? Inicialmente. Teve 4 filhos com Leia, que foi Rúben. Depois vem... Deixa eu ver aqui.
Ó, primeiro foi Rubem, porque disse tatatá. E quando subiu outra vez o filho de Simeão, depois veio Levi e depois veio Luiz, louvarei o Senhor. Judá. Então foram os 4 filhos. Primeiro Rubem, Simeão, Levi e Judá. Foram os primeiros filhos ali de Jacó com Lia ou Léia. E depois Raquel, no 30, Raquel teve um momento de ira ali com... De inveja também, né? De inveja também ali tanto com Jacó, né? Que ela era estéril, né? Nesse ponto. Teve uma discussão, então acaba que Jacó fica com a concubina. Não, a serva. Serva, isso. Porque Raquel viu que a sua irmã Lia, né, ou Leia, ela deu filhos e ela não podia dar filhos, então naquela época era de costume que a mulher, né, do senhor ali, a mulher do dono, do proprietário de algo, né, do empresário, vamos dizer assim, se ela não tivesse filhos, ela poderia dar sua serva para se deitar para com seu marido. Foi o que Sara fez, né, com Abraão, quando Sara tinha ali Agar como sua serva e Sara era estéril. Ela pegou e deu para se deitar com Abraão Agar, porque Ismael seria filho de Sara, vamos dizer assim. E a mesma coisa Raquel fez, porque aí os filhos da sua serva seria que a sua serva era Bila, seria filhos de Raquel, na verdade, né? Porém, Bila teve ali mais alguns filhos, né? Que deu ali Jacó. Bila deu a Jacó um filho lá no versículo 6. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso chamou Dan. Então o filho de Bila, o primeiro filho de Bila para Jacó foi Dan, que foi o 5º filho de Jacó. Depois, né, concebeu novamente Bila, deu mais um filho, segundo filho para Jacó, e aí Raquel, né, deu o nome para esse filho, deixa eu só vir aqui para ver o nome, de Naftali. Esse foi o 6º filho de Jacó. E ali vendo Leia, né, que cessava ter filhos, ela tinha cessado de ter filhos, ali Leia aproveitou também e deu a sua serva para dar filhos a Jacó, que foi Zilpa. E aí Zilpa deu para Jacó Gade como filho, né? Além dele, deu mais um filho para ele, que foi chamado de Azer. E depois disso, Deus abençoou ali também o ventre de Raquel, tá, gente? Deus viu que Raquel questionava, né, o porquê, era amargurada por isso, mas Deus assim abençoou a vida de Raquel e ela deu um filho para Jacó. A princípio era um filho que foi José, o governador do Egito, né? E ali foi feito novamente um acordo com Labão. No capítulo 30 de Gênesis foi feito um acordo com Labão, entre Jacó e Labão, porque Jacó ele queria voltar para sua terra, né? Ele queria voltar para os seus, junto com a sua família que ele construiu. Porém, Labão ele não queria, porque sabia que quanto mais próximo dele Jacó estivesse, mais bênção ele teria. Sendo que nesse processo, gente, Jacó, ele falou, e nós vimos isso ontem, né, na live de ontem, Labão, ele mudou o salário de Jacó 10 vezes. Por 10 vezes ele mudou o salário de Jacó. E aquilo Jacó não estava aguentando mais. E o que Jacó fez? Deus mandou no 31 Jacó retornar para Canaã, para a terra da sua família. Sendo que aí Jacó ele sai de lá sem avisar Labão. Ele sai fugido com a sua família de lá. Ele conversa com as suas esposas, tanto Leia quanto Raquel, fala: olha, eu vou voltar para a terra, não tenho o que fazer aqui mais, entendeu? Não dá mais para viver aqui, eu preciso precisamos, né, seguir as nossas vidas. E até mesmo elas falam com ele: olha, nosso pai nos deu a você,
né? Você trabalhou, a gente não tem direito à herança, não tem direito a nada. Então, vamos embora. Então, eles pegaram e foram. Porém, eles ficaram ali em Gileade. Nisso que eles ficaram em Gileade, Labão ficou sabendo que eles tinham fugido e foram atrás, né? Ele com seus filhos, seus servos, e conseguiu alcançar tanto Jacó e todos aqueles seus servos e servas, porque Jacó conquistou ali, né, na terra de Labão, conquistou servos e servas, conquistou gado, né, além de filhos, suas mulheres. E ali eles fazem um novo acordo, tá? No capítulo 31 de Gênesis, eles fazem um novo acordo. Para vocês verem tudo isso minuciosamente, é só vocês verem as lives anteriores, tá bom? Da live 1 até a live 7 já está liberado lá no canal do YouTube. E agora nós vamos dar continuidade no capítulo 32 de Gênesis e convidamos todos vocês para ler junto conosco. Amém? Então, vamos lá, capítulo 32 de Gênesis, onde Jacó planeja um encontro, o encontro com Esaú. Por quê? Gente, não era só chegar na terra de Canaã, não. Lembra que lá na frente Esaú tinha feito uma promessa que ele iria se vingar de Jacó? E Jacó temia. E nós vamos ver isso agora aqui no capítulo 32. Vai? Eu leio? Tá com a palavra, pode ler. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-nos os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Versículo 4. E ordenou-lhes, dizendo, assim direis a meu senhor Esaú. Assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, e tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, estou mandando avisar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Versículo 7. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se por isso. Repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos em 2 bandos. Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me fizeste, torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Versículo 10. Sou digno de todas as tuas beneficências e de toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão, e agora já me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, que ele não venha e tire a minha vida ali, tire não somente a minha vida, e também das mães com os seus filhos. E tu o disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Versículo 13. E passou ali aquela noite, e separou de suas posses um presente para seu irmão, para o seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Versículo 16. E pôs na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos, passai adiante de mim, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo, de quem és e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? Então dirás, são de teu servo Jacó.
presente que envia meu senhor Esaú, que está vindo também atrás de nós. Versículo 19. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú, quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia: eu o aplacarei com presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Quem sabe ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no acampamento. Versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o raiar do dia. E vendo este que ele não se entregava, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó. Só um minuto. Aqui no 24 está dizendo que Jacó lutou com um homem. Eu não sei se é a tradução da Bíblia ou se Me dá ali, mais antigas. Me dá ali a minha de estudão, por favor. Porque Enquanto isso, já vi falando que... Enquanto isso, eu vou ler até o final e a gente vai ver isso daqui, tá? Então vamos lá, versículo 25. E vendo este que ele não se entregava, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Versículo 28. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó perguntou e disse: deixa-me saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Versículo 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E nasceu o sol quando atravessou Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Achou lá? Achei, está escrito varão. No lugar de homem está escrito varão. Deixa eu ver aqui outra coisa, rapidinho. E qual o versículo mesmo? 24. 24? É 24. Sim. Não, só está dizendo o seguinte: Jacó persistiu nesta luta durante toda a noite, apenas para ser abençoado. Sim, ele era persistente. Deus nos encoraja a perseverar em todas as áreas de nossa vida, inclusive espiritual. Não está dizendo aqui, não está falando. Mas a maioria das pessoas falam que era um anjo, né, gente? Que ele lutou diretamente com um anjo. E aqui está dizendo que era um homem. E ele pergunta, né, no 29, ele pergunta: e Jacó lhe perguntou e disse: deixa-me saber o teu nome. E esse varão, né, ou esse homem, ou o anjo disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou-lhe, né? Essa aqui é uma passagem muito conhecida,
sobre Jacó ter lutado com o anjo, né, pela sua bênção. E toda vez que a gente recebe uma bênção de Deus, toda vez que a gente passa por um processo, existem marcas, né? Pode ser uma marca física, uma marca que você vai levar para sempre dentro de você, né? Sempre quando você quer uma vitória, sempre quando você quer uma bênção para receber, tem uma marca, fica marcado. Eu falo isso porque há muitos anos atrás, ela hoje é pastora, né? Ela na época, ela era esposa do pastor Cristiano, que é hoje a pastora Michele, né? Eles são sobrinhos da pastora aqui da nossa igreja, a pastora presidente, a pastora Andréia. E eu nunca mais esqueci isso. Lá em Comendador, eu era jovem na época, não que eu não seja hoje, né? Mas eu era mais jovem. E eu lembro que ela falou algo que ficou marcado. Ela falou que toda pessoa separada por Deus e toda pessoa, quando ela recebe um milagre, ela recebe o sobrenatural de Deus, ela recebe uma bênção de Deus, existe uma cicatriz, existe uma marca, para a pessoa nunca mais esquecer, né, do que Deus fez por ela. E marca física, que ela quis dizer, né? E realmente, por exemplo, eu passei por uma cirurgia, né? Eu sempre trago isso na minha memória, porque quando eu passei por uma grande cirurgia, dia 19 de janeiro desse ano, eu tenho a marca, né? Eu tenho um apego com o corpo. Tinha um apego enorme com o corpo, né? Era um cuidado absurdo com o corpo. E até porque eu trabalhava com o corpo, né, gente? Eu era professora de educação física. Agora eu voltei para a faculdade para concluir, para a honra e glória de Deus. Agora, como instrutora treinadora Hit Louve, né? Agora é para louvar e exaltar o nome de Deus. São com louvores os treinos. Porém, na época, eu estava afastada da presença e eu me importava somente com a aparência, com o corpo externo. O interno, para mim, não me importava e por isso eu tive consequências. E hoje eu tenho uma cicatriz, né, que vai desde aqui de cima da barriga até embaixo, no meio, por causa da cirurgia que eu passei. E essa cicatriz eu não me envergonho dela, pelo contrário, né? Todos os dias eu a olho, todos os dias eu a vejo e sei que foi um grande agir, um milagre de Deus na minha vida. E quando a gente recebe um milagre de Deus, fica marcas. E Jacó recebeu ali um milagre, recebeu o sobrenatural de Deus e ficou marcado, né? Ele ficou manco, o nervo, né, foi dolorido, né? Ele lutou, ele batalhou, ele correu atrás. Então, assim, ele passou a noite inteira lutando, gente, pela bênção dele. Ele não largou a bênção. Às vezes, eu e você temos algo para receber de Deus, mas desistimos no primeiro milésimo de segundo. E não é assim que funciona, né? Na verdade, eu não desisto não, porque eu sou brigona. Então, assim, eu briguei pela minha bênção, né? Eu fiquei 3 anos e meio, praticamente, brigando pela minha bênção mesmo. E para honra e glória de Deus, Deus me concedeu. E a missionária Verônica estava falando sobre isso. Falou assim, olha, o teu útero está aí e você vai gerar porque você lutou pela tua bênção. Porque você lutou mesmo, você não desistiu e você perseverou em oração mesmo e creu mesmo no agir de Deus. Então, por isso que Deus permitiu que teu útero permanecesse aí, que você vai gerar, entendeu? Porque você é persistente. Né? E é assim, se não tiver persistência, a gente não consegue vitória. Se você não persistir naquilo que você quer, não adianta, você não vai alcançar. E isso não vai ser só nisso que você tem pedido a Deus, não, tá? Em tudo na sua vida. Se você tem um costume de desistir no meio do caminho, peça ao Senhor para repreender isso na sua vida, para quebrar isso na sua vida, e que a partir de hoje, tudo aquilo que você começar, tudo aquilo que você der início, persista até o final. Não pare no meio do caminho, tá? Porque aí você vai ver a vitória, mas tem um processo. O sorriso que eu hoje carrego no rosto é o mesmo sorriso que eu carregava no meio do processo. Então, assim, no meio da luta, você continua louvando e adorando o nome de Deus. Amém? E nós vimos aqui que Jacó, ele conseguiu a sua vitória.
E ele estrategicamente preparou os presentes para o seu irmão Esaú, porque ele temia, gente, que Esaú, passados 20 anos que ele ficou ali com Labão, né, ele ainda temia que o seu irmão viesse tirar a sua vida. Porém, ele preparou ali os presentes, mandou os servos ir na frente, dividiu os seus bens, dividiu as mulheres e filhos, né? E aqui é muito lindo, porque é nesse momento que Deus fala com ele e muda o seu nome, né? De Jacó para Israel. Estava dizendo, depois da luta dele com o anjo, ele fala, né, no 28, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então por isso o nome dele foi trocado de Israel. E aqui, por isso que tem, lembra que eu falei ontem, que para quem não viu, depois vocês vejam a live de ontem, já está lá no canal do YouTube. Ontem eu falei sobre isso. Falei, olha, prestem atenção nos nomes dos filhos de Jacó, porque Jacó não iria mais se chamar Jacó, ia ser chamado de Israel, e por isso nasceu as 12 tribos de Israel, referente a cada um dos filhos de Jacó. Aqui, por enquanto, eram 11, mas ainda tem mais um que vai vir pela frente aí, que é Benjamim, tá? Então vamos lá, agora o capítulo 33 de Gênesis, vai ver aí, vai acontecer finalmente o encontro, né, de Jacó e Esaú. Diz assim, tu? Sou eu. Ah, perdão, vai. Desculpa. Quer ficar lendo, até na média vai lá. Eu sei. Não, eu falei, gente, tão pequenininho. Agora é você. O encontro de Esaú. E levantou Jacó os seus olhos e viu que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os olhos entre Leia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e os seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José, os derradeiros. Ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Depois, levantando-se os seus olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? E ele disse, os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú, de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse, para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó, não, se agora tenho achado graças a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e me recebeste bem. 11. Toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. 12. E disse, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém, ele lhe disse, meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho falecerá. Ora, passe o meu senhor diante da face do seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Esaú disse, permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. Ele disse, para que isso? Basta que ache graça aos olhos do meu senhor. Assim
Voltou Esaú aquele dia para Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padan-Arã e acampou junto à cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Então aqui nós vimos, né, o encontro finalmente de Esaú e Jacó, e foi lindo o encontro, né? Jacó, eu achei bem interessante aqui no começo que o Abraão estava lendo, porque assim, estava dizendo o seguinte, ó, levantou Jacó os seus olhos e viu que vinha Esaú e 400 homens com ele. Gente, imagine o coração de Jacó quando viu Esaú não vindo sozinho, mas com 400 homens. Ele deve ter pensado o quê? Já era, acabou pra mim. Né? Meu irmão tá vindo com 400 homens, vai acabar com tudo que eu conquistei e com a minha família, né? E comigo. Mas aí eu vi aqui, né? Então, no versículo 1 ainda do capítulo 33 de Gênesis. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. Aí no 2 diz assim: e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. Tipo assim, a mulher que ele amava e o filho do seu grande amor não estava ali não, gente. Estava aos derradeiros, entendeu? Primeiro as servas, né? E os seus filhos, os filhos das servas. Depois Leia, que ele não amava, né? Mas foi dado como esposa, e seus filhos. Mas por último era Raquel. Se acontecesse alguma coisa, primeiro eram as servas e os filhos das servas. Depois com Leia e seus filhos. E por último, Raquel e seu filho José. Tá? É uma coisa que eu tinha reparado aqui. E é lindo o encontro dos dois. Porque Esaú se desarmou, né? Enquanto isso, Jacó se prostrou ali 7 vezes até chegar na presença do seu irmão. Quando chegou, imagine Jacó sem entender nada, né? Aquele homem que antes era jovem e tinha feito uma promessa que iria acabar com a vida dele, simplesmente o abraçou, o beijou e choraram juntos, e se perdoaram, né? E se entenderam. Muitas vezes é assim que a gente tem que agir, gente. Não é fácil, né? Mas a gente aprende que às vezes a gente, no momento de ira, no momento de raiva, no momento à flor da pele, né? Falamos coisas que não devemos, temos atitudes que não devemos. Porém, com a cabeça fria, com o tempo, ao passar do tempo, vai vindo o amadurecimento. Isso que aconteceu com Esaú foi um amadurecimento, né? Ele também passou por processos. Nós vimos aí nas lives anteriores que ele, a princípio, casou com 2 hetéias. E depois ele foi até a casa do seu tio Ismael e casou com uma das suas primas. E assim, isso foi amargura ao coração do seu pai Isaac e da sua mãe Rebeca. Mas ele fez por afronta, ele era jovem e ele era inconsequente, né? Mas aqui nós vimos a mudança e o fato de não ter levado para frente aquele rancor, né? Aquela mágoa. E é o que a gente precisa, gente, não levar para frente rancor e mágoa, porque isso só faz mal a nós mesmos, né? Nós precisamos nos libertar da mágoa, do rancor. Chora mesmo, fala com Deus mesmo, bota para fora mesmo, mas fique livre de todo o peso, porque esse peso de rancor e de mágoa impede de você prosperar em todas as áreas da sua vida, impede de você ser verdadeiramente feliz, impede de você verdadeiramente ter intimidade com Deus. Pelo contrário, isso te afasta da presença, isso te afasta, sabe? Não faz você enxergar a Deus, faz você enxergar tudo, mas menos o. Amém? Então agora é a confirmação. Então
Nós vamos ler agora Gênesis capítulo 34. Vamos ver ali o momento de Diná, ela é desonrada. E vamos ver aí o que vai acontecer futuramente. Capítulo 34 de Gênesis, a partir do versículo 1, diz assim: E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a, e apaixonou-se por Diná, filha de Jacó. Amou a moça e falou afetuosamente a ela. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que contaminara Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viesse. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. E quando os filhos de Jacó voltaram do campo, ouvindo isso, entristeceram-se e ficaram muito irados, porquanto se cometera uma insensatez contra Israel, deitando-se Siquém com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Versículo 8. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai a ele vossa filha por mulher, e eu vos peço, e aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Versículo 12. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então os filhos de Jacó, por causa de Siquém haver violado a sua irmã, falaram intencionalmente a Siquém e a seu pai Amor, e disseram: Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã ao homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Mas consentiremos convosco com uma condição: que vos torneis como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Versículo 16. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha, e nos emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor, e aos olhos de Siquém, filho de Amor. Versículo 19. E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo: Estes homens... Estes homens são pacíficos conosco, porquanto habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é espaçosa para recebê-los. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo. Bota lá do outro lado, amor. Para que sejamos um povo, se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. Versículo 23. E seu gado, as suas possessões, e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos somente com eles, e habitarão conosco. Versículo 24. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade,
Assim foi circuncidado todo homem de todos os que saíam pela porta da sua cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e exterminaram todos os homens. Mataram, né? É porque não pode falar essa palavra, tá, gente? Eles tiraram a vida ali também ao filho da espada, a Amor, e a seu filho Siquém. Então, tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Versículo 27. Vieram os filhos de Jacó aos falecidos e saquearam a cidade, porquanto contaminaram a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas, os seus jumentos e o que havia na cidade e no campo tomaram, e todos os seus bens, todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e ferezeus. Sendo nós poucos, eles se ajuntarão, e serei destruído eu e minha casa. E eles disseram: devia ele tratar a nossa irmã como uma mulher da vida? Essa palavra também a gente não pode falar, tá? Então aqui, no capítulo 34, gente, acontece realmente uma desgraça, né? E para vocês entenderem que desde aquela época já existia esse tipo de comportamento. E mais pra frente nós vamos ver uma atrocidade que eu já li da outra vez que eu comecei a fazer a live, que eu nunca mais esqueci, eu nunca tinha lido na Bíblia. A parte que... Não, mas não vamos falar agora. É aquela parte da mulher que come os pedaços? Entendeu? Mas acontecia já a perversidade, e isso desde o momento que Adão e Eva pecou, né? Porque comeu do fruto que não devia, ali começou a haver perversidade. Tanto que Deus, ele tinha se arrependido, né? Como diz ali no início de Gênesis, de ter feito a humanidade, ter feito ali tudo, e ele exterminou tudo com o dilúvio, né? Só deixando viver ali. Não precisa nem Noé ir muito longe, porque a gente já passou por momentos perversos. Por exemplo, a gente está nesse ponto aqui. Tem coisas mais perversas que vão vir, que a Graça está mencionando. Mas uma perversidade tremenda é Sodoma e Gomorra. Os 2 anjos desceram, o povo os achava belo, queria vê-los, queria ter com eles. Ló perversamente oferece sua própria filha, as suas filhas, para proteger os anjos. A cidade era pessoas perversas, né? Tão perversa a ponto de Deus exterminar toda a cidade, todos que haviam ali. Sim. Então, assim, imagina o tamanho da perversidade que já existia nesse ponto. E aqui, quer dizer, esse cara, né, esse Eveu, né, que era filho de Amor, ele ainda tentou se retratar depois, mas antes ele pegou ela à força, e não era assim outra, gente, ele não era circuncidado. Por que aqui os filhos, né, os filhos de Jacó falam que trouxe imundícia para o povo, para o meio do povo de Deus? Porque desde Abraão foi feita uma aliança, né? Todos aqueles que eram separados, eram filhos de Deus, aqueles que servissem a Deus, aqueles que adorassem a Deus, tinham que se circuncidar. Então todos aqueles da casa de Abraão também na sua idade, independente, ele obedeceu a voz de Deus. E toda criança nascida com 8 dias tinha que ser circuncidado. E todos aqueles que eram circuncidados eram vistos que eram homens e mulheres, eram homens de Deus, fazia parte do povo de Deus. E aqui Siquém, né, ele não era circuncidado. Siquém, ele não era circuncidado.
né? E levou imundícia, assim, porque não era um povo separado. Imagina, né? Na época de Abraão, ele pediu para que o seu servo fosse lá na sua terra para pegar uma mulher para se casar com o seu filho, porque não queria qualquer mulher, não queria qualquer pessoa, queria a pessoa do mesmo, que servisse ao mesmo Deus, que adorasse ao mesmo Deus, que fosse uma pessoa temente ao Senhor, uma pessoa. A mesma coisa aconteceu com Isaac. Isaac fez o mesmo com Jacó. Ele queria que tivesse acontecido com Esaú, mas Esaú, ele era inconsequente, né? Ele foi inconsequente, casou ali com mulheres que eram imundas, vamos dizer assim. Não eram mulheres também para que vivessem, né? Ali no meio do povo. Até com a filha de Ismael, né? Que eu esqueci, Malab. Porque Ismael era circuncidado, porém o seu povo não deve ter seguido essa sequência, né? Porque Ismael na época morava com Abraão e foi falado que ele também foi circuncidado. Porém o seu povo era um outro, não era o povo de Deus, né? E o que aconteceu aqui é que ele tentou se retratar, ficou apaixonado por ela. E os irmãos ali, dos 11 filhos de Jacó, não concordaram, né? Fizeram algo, todo mundo achou que estava tudo bem, mas quando a pessoa era circuncidada, tinha febre, passava por um momento de recuperação muito doloroso, porque era algo, gente, a frio, tá? Não tinha anestesia, não. Era tirado a faca mesmo, né? E tinha ali um momento de recuperação, de frio, de febre, e aqueles homens daquela cidade ainda quiseram se tornar, né, aceitar ali todas as condições que foram colocadas. Porém, na verdade, o que 2 dos filhos de Jacó queria, um era Levi, o outro não estou lembrando quem Levi e... o quê? Simeão e Levi que foram lá, né, para tirar a vida. Eles entraram na cidade. Os filhos mais velhos de Jacó, filhos de Leia. Mas só que o mais velho é Ruben. Eu sei, estou falando que eles são mais velhos também, porque é Ruben, Simeão, Levi e depois Judá. Isso aí. Ruben, Simeão, Levi e Judá, são os 2, né? Isso, dois dos filhos de Lia, né, com Jacó, entraram na cidade e os homens estavam totalmente à mercê e não somente acabou com a vida dos homens, mas acabou com tudo, com toda a cidade. E ainda pegou sua irmã e ainda saquearam a cidade, né? Enfim, um momento de vingança que eles fizeram, tá? E agora nós vamos ver aí, para terminar, o capítulo 35 já vou ler. de Gênesis. Não vou ler esse último não, eu que vou ler? Ele vence, é grande. Não, porque já são 8 e pouco já. 8h05. Começou mais ou menos esse horário mesmo. 7h05. Vamos lá então. Então eu vou fazer a leitura, tá? Capítulo 35 de Gênesis. Abraão vai trabalhar, gente. Pra gente encerrar, tá bom? Nós vamos falar sobre quando Deus fala com Jacó, né, sobre Betel. Deus manda, né, Jacó ir para Betel e o falecimento de Raquel, tá bom? Capítulo 35 de Gênesis, versículo 1 diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as argolas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Versículo 5. E tendo eles partido,
o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar Eu-Betel, porquanto Deus ali se revelou a ele, quando fugia da face de seu irmão. Versículo 8. E faleceu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chama... Vamos lá, gente, perdão. Ao vivo é desse jeito. É ligação, é muita coisa. É o telefone que toca, só porque é o último capítulo. Mas bora lá. Então, vamos voltar aqui no capítulo 35, a partir do versículo 8, tá bom? 35, 8. E diz assim: E faleceu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e o abençoou. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutificai e multiplicai, multiplica-te, uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis descenderão de ti. E darei a ti a terra que tenho prometido a Abraão e a Isaque, e a tua descendência darei a terra prometida. Versículo 13. E Deus se elevou, retirando-se do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó aquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Versículo 16. E partiram de Betel, que ficava a pequena distância, para chegar a Efrata. E no caminho, Raquel entrou em trabalho de parto. E aconteceu que, tendo ela dificuldade em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que saindo-se-lhe a alma, porque faleceu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai chamou Benjamim. Versículo 19. Assim faleceu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel, até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. E eram 12 os filhos de Jacó. Versículo 23. Os filhos de Leia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó voltou para junto de seu pai Isaque, em Mamre, que fica em Criate-Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos.
E Isaac expirou e faleceu, sendo recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então, aqui no capítulo 35, Deus dá ordem para Jacó, né, chamado Israel, voltar e ir até Betel, né? É tanto barulho que chega da agonia. Pronto. Esse aqui. E agora eu vou tentar esse aqui também. Só um momentinho, gente. Porque senão não dá pra... Pronto. Então aqui, o que acontece? Deus deu ordem para que Jacó, ele fosse até Betel, né? E nós vimos aqui que Jacó, ele falou com toda a sua família, com todos. Olha, se tem deuses, deixa tudo aí. Não vai ter nada lá em Betel. Deixa todos os deuses para trás. Deixa tudo para trás. E nós vimos ali no versículo 10 do capítulo 35, que Deus mais uma vez fala, e aqui de fato acontece a mudança do nome de Jacó para Israel. E aqui ele ainda estava com 11 filhos. Porém, pelo que nós lemos, a mulher da sua vida, né, Raquel, estava grávida. Tanto que no versículo 16 do capítulo 35 fala, né, que partiram de Betel e ficava a pequena distância para chegar a Efrata, e no caminho Raquel entrou em trabalho de parto. Então, quando eles foram a Betel, Raquel já estava grávida, né? Provavelmente. E na caminhada, saindo de Betel, aí ela entrou em trabalho de parto. A parteira disse que ela iria, era para ela ficar tranquila, porque ela iria ter aquele filho. Porém, gente, Raquel não aguentou, né? E veio a falecer. E Raquel, ela quis colocar o nome do seu filho de Benoni. Porém, Jacó não permitiu e colocou o nome do seu filho de Benjamim. Essa Bíblia aqui não fala sobre o significado, mas na manhã eu vou ver se eu consigo trazer o significado, tá? Dos nomes. Porque eu sei que Jacó, ele não permitiu que o nome fosse Benoni, porque era um nome muito pesado, né? Era algo muito ruim. Aquele menino não ia passar a sua vida inteira, né, sabendo que por sua culpa, na verdade não era culpa dele, mas ele ia ficar se culpando pelo falecimento da sua mãe, né? Então Jacó não permitiu, colocou o nome dele de Benjamim. E aqui nós vimos, né, os 12 filhos de Israel, que é Jacó, os 12 filhos, que aí vem as 12 tribos, né, de Israel. E são esses 12 que na verdade... Oi? Benoni era filho da minha dor. Então, Abraão falou que Benoni significa filho da minha dor, né? Então, era um nome muito forte, né, gente? E muito complicado para uma criança, o significado, né? Imagina que sua mãe veio a falecer no momento que ele nasceu. E ele era o filho da dor. E Jacó não permitiu e assim colocou o nome dele de Benjamim, tá? E aqui nós vimos que todos os filhos de Jacó com suas mulheres e também com as suas concubinas, né, que eram as servas das suas mulheres, que aí foram os 12. E mais para frente nós vamos ver, né, que desses 12 filhos, um deles era José, que se tornou governador do Egito, né? E são esses aqui que mais lá na frente vai vender o seu irmão, né, por inveja, enfim. Mas calma, não é agora, tá? Então, eu creio que a gente encerrou por hoje. São 8h16. E amanhã, 7 horas da manhã, estaremos aqui de novo para darmos continuidade no capítulo 36 de Gênesis, que vai falar sobre os descendentes aí de Esaú, tá? E até onde, assim, Deus permitir que a gente faça a leitura amanhã. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, gente, hoje conosco, mais uma live 8, sobre a leitura diária da Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Convide mais um, convide mais dois, convide mais quantos vocês quiserem para fazer parte dessa jornada. Quero falar com vocês
que eu tenho um grupo, tá, de transmissão no Instagram. Esse grupo eu coloco exclusivamente, assim, em primeira mão, né? O link, antes de colocar nas minhas redes sociais, eu coloco lá nesse grupo, tá? Por enquanto só tô colocando o link, falando o horário que eu entro, mas daqui a um tempo vai ter outras coisas naquele grupo. Se você quiser fazer parte, me chama no direct do Instagram, que eu te coloco lá nesse grupo de leitura diária da Bíblia de Gênesis até Apocalipse, tá? E você que quer ter acesso a essa live e as demais lives, da live 1 até a live 7, todas já estão liberadas para você dar início à leitura da Bíblia, tá bom? Só ir lá no meu canal do YouTube, Graziele Vendramini. Se eu não me engano, que no TikTok eu tenho na minha bio, nos links, eu acho que tem um link no meu canal do YouTube. Ou se vocês acharem melhor, é só vocês irem no meu destaque lá do Instagram, as bolinhas de destaque, acho que tá como a primeira bolinha lá escrito live, leitura, tá? Ou live Bíblia, que aí vocês vão ter acesso a todas as lives disponíveis, amém? Deixa eu ver aqui. Que Deus abençoe, gente, a vida de todos vocês. O Luiz está falando aqui, pastoração por libertação. Amém, Luiz. Bom, vamos lá? Que Deus abençoe todos nós. Vamos orar, vamos falar com Deus, agradecendo ao Senhor por esse momento mais que abençoado que nós passamos, gente. Nada melhor do que passarmos amanhã, né, os primeiros momentos do nosso dia na presença do Senhor. Paizinho querido, muito, muito obrigada, meu Deus. Obrigada por esse momento de leitura. Foi um pouquinho mais de 1 hora de leitura e agradeço a Ti, sabe, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Te peço, meu Deus, para que o Senhor conduza o nosso dia. Vai tirando tudo aquilo que não provém de Ti de nossas vidas. Vai repreendendo todo e qualquer tipo de mal. Vai tirando, meu Deus, todas as aflições, todos os pensamentos contrários, todos os sentimentos que não provém de Ti, todas as atitudes que te desagradam, que te entristecem, que caiam por terra agora no nome de Jesus e que venhamos estar atentos à sua voz. Pai, tudo aquilo que nós lemos hoje, que não venha se perder ao vento, né? Que não venhamos deixar cair no esquecimento, mas que o Senhor faça com que, meu Pai, guardemos na nossa mente, através do Espírito Santo de Deus, que venhamos estar gravando a Tua palavra na nossa mente, para que ela traga, né? O Senhor traga esperança, né? Nos traga à memória aquilo que nos dá esperança, e a Tua palavra nos dá esperança. A Tua palavra, quando vem à nossa memória, nos traz conforto, nos traz renovo do Senhor. Pai, e eu também te peço para que a Sua palavra adentre no nosso coração e que ela faça ali habitação no nosso ser, transformando, curando, renovando, purificando a nossa vida, não só hoje, mas para todo sempre. Que tenhamos uma quinta-feira de vitória para a glória do Senhor Jesus. É isso que eu te peço e já te agradeço. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém? Bom, beijo no coração de vocês. Fiquem na paz. Até amanhã. Tchau, tchau.